Olá pessoal, bem-vindos ao canal FM. Neste vídeo faremos o nosso primeiro vídeo sobre astronomia. Então o objetivo dessa apresentação é falar um pouco sobre definições de conceitos básicos de astronomia. As definições colocadas não serão rigorosas, mas apenas com o intuito de dar uma ideia intuitiva sobre os objetos. Então vamos começar com as definições que apresentaremos aqui. A primeira definição é sobre o sistema planetário. Um sistema planetário é um conjunto de objetos gravitacionalmente ligados, contendo uma estrela ou um sistema múltiplo de estrelas. Esse sistema múltiplo de estrelas pode ser, por exemplo, um sistema binário, que possui duas estrelas. Os objetos no sistema planetário orbitam o centro de massa do sistema, que aqui chamaremos de centro do sistema. Então aqui, a representação artística de alguns elementos de um sistema planetário que nós chamamos de sistema solar. Aqui a estrela do sistema, o Sol, e aqui os planetas do sistema solar conhecidos até hoje. O sistema solar não se limita apenas a estes elementos colocados nessa imagem. Não se limita a estrela e planetas. Ele possui asteroides, cometas, planetas anões, entre outros objetos. Então vamos ver outras definições. Definição de um planeta. Um planeta é um corpo celeste que satisfaz as seguintes propriedades. 1. Ele orbita o centro do sistema planetário. 2. Ele possui massa suficiente para que sua força gravitacional implique em equilíbrio hidrostático, tornando o objeto em forma quase redonda. A forma não é necessariamente perfeitamente redonda. Por exemplo, a Terra não é um planeta perfeitamente redondo. E 3. Que qualquer objeto que entre na órbita do planeta, ao redor do centro de massa do sistema planetário, ou ele colide com o planeta, ou ele é ejetado para fora de sua órbita. Aqui no item 3, não estamos contando satélites do planeta. Aqui no item 1, a órbita deve ser elíptica. Ela não pode ser parabólica, que o planeta entraria no sistema planetário e sairia. As órbitas são estáveis. Aqui na imagem, um planeta que deve ser conhecido de vocês. Então vamos agora à definição de cometa. Um cometa é um corpo relativamente pequeno em um sistema planetário. Ele não chega ao tamanho de planetas. Ele orbita o centro do sistema planetário. Quando próximo o suficiente do grupo de estrelas do sistema, os cometas podem apresentar uma cauda, que é gerada pela pressão da radiação luminosa da estrela. As órbitas do cometa podem ser elípticas ou também podem ser parabólicas. Isso é, eles podem entrar no sistema planetário e depois sair. Aqui a foto de um cometa e aqui a cauda dele. É aqui também. Essas imagens são do cometa Halley. Essa imagem de cima aqui é a imagem da NASA. Então o cometa Halley é um exemplo de cometa. Ele recebe o nome de Edmund Halley, que foi um astrônomo inglês, que foi o primeiro a determinar o período da órbita do cometa. O cometa Halley foi o primeiro cometa reconhecido com órbita periódica, entre 75 e 76 anos. Aqui uma imagem do Edmund Halley. Agora vamos à definição de planeta anão. Em 2006, a União Astronômica Internacional adotou o termo planeta anão para objetos de um sistema planetário que são maiores que cometas e asteroides. Asteroides ainda vamos definir, que porém não são planetas. Quer dizer, um planeta anão é maior que cometa e asteroide, porém não é um planeta. A definição de um planeta anão é a seguinte: ele é um objeto orbitando o centro do sistema planetário e esse objeto possui força gravitacional suficiente para se tornar num formato redondo, um formato quase esférico, pela ação da própria gravidade. Porém, ele não é gravitacionalmente dominante na área da sua órbita e também não é um satélite de algum planeta. Então aqui nós temos o exemplo de um planeta anão. Antigamente o Plutão era considerado um planeta, mas agora ele é considerado um planeta anão, caindo nessa definição que nós demos. Aqui uma representação artística da Terra e de Plutão. Agora vamos à definição de asteroides. Asteroides são pequenos corpos em um sistema planetário. Eles orbitam o centro do sistema. Eles são geralmente formados por rochas ou algum tipo de metal. Eles também podem conter algum material orgânico. Os asteroides eles são similares a cometas, porém não possuem a cauda visível como os cometas. Alguns cientistas acham que
que os asteroides podem ter trazido material orgânico para a Terra, tal material que seria necessário para o surgimento da vida. Asteroides também podem ser chamados de planetoides ou planetas menores. Aqui nós temos um exemplo de asteroide, que é o asteroide 951 Gaspra, e aqui é a foto dele. Vocês podem perceber que ele não possui aquele formato redondo, que caracteriza os planetas e planetas anões. Admitem um formato redondo por causa da ação da gravidade. Agora vamos à definição de meteoroide. Um meteoroide é uma pequena rocha ou partícula num sistema planetário. Eles variam de tamanho de poeira, em torno de 100 micrômetros, até 10 metros de diâmetro. Essa definição aqui, de 100 micrômetros até 10 metros de diâmetro, é da Royal Astronomical Society. Porém, existem outras definições para meteoroides. Algumas definições admitem o tamanho de meteoroides com até 50 metros de diâmetro. E alguns objetos maiores do que 10 metros ou 50 metros, dependendo da definição, podem ser chamados de asteroides. O termo meteoroide não é um termo comum na linguagem popular. Agora a definição de meteoro. Um meteoroide que se queima pela atmosfera de um planeta é chamado de meteoro. Geralmente o que se chama de estrela cadente, que é um traço de luz no céu à noite, é um meteoro. Na linguagem popular, asteroides que entram na atmosfera também são chamados de meteoros. Porque existe diferença entre a linguagem científica e a linguagem popular. Nem sempre os termos que são usados comumente pela população, pelo meio não científico, é igual ao termo usado pelo meio científico. Então, por essa definição aqui, meteoros são apenas meteoroides que queimam quando entram na atmosfera. Não entrando nessa definição, asteroides. Mas na linguagem comum, asteroides que entram na atmosfera também são chamados de meteoros. Essa aqui é a imagem do meteoro, em linguagem popular, que caiu na Rússia há poucos dias atrás. Então o nome de meteoro também é dado a esses objetos que deixam um traço de luz ou de fumaça ao entrar na atmosfera do planeta. E agora a definição de meteorito. Um meteorito é um meteoroide que não se destrói na queda pela possível atmosfera do planeta. Quer dizer, um meteoroide que chega a colidir com o planeta é chamado de meteorito. E aqui, uma imagem de um meteorito. Então, pessoal, com isso terminamos esse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostarem, ficam convidados a clicarem no botão gostei, se inscrever no canal e compartilhar os vídeos nas redes sociais, pois isso ajuda muito a divulgação do canal. Então, muito obrigado por assistirem o vídeo e até a próxima.